Ética é o assunto mais abordado na prova de filosofia do Enem. Vamos dar uma olhada em algumas questões. Desde 2009, o assunto ética, ele cai muito no Enem, principalmente porque é um assunto que é bem amplo. Ele vai vir ali desde a Grécia Antiga até as atualidades. Então, pode vir com vários contextos e você tem que ficar muito atento a isso. Eu escolhi 3 questãozinhas que a gente vai ver de uma forma mais rápida possível. De forma mais ampla, que vai falar sobre ética contemporânea, e duas questões falando de alguma temporalidade, uma em Kant e uma no Batman, no utilitarismo. Vamos dar uma olhada. A primeira questão é do Enem de 2017, que é do Kant. O enunciado ele fala assim: de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto. Então, o que é que ele está perguntando para a gente? Ele quer saber sobre o que é essa falsa promessa de pagamento. Se você tem um pré-conhecimento sobre a moral de Kant, você já conseguiria resolver, mas vamos para o texto. O texto diz assim: uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda a consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedir-lhe emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Então, o que seria essa falsa promessa de pagamento? A gente tem as 5 opções que dizem assim: letra A, assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Letra B, garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Letra C, opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Letra D, materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. E letra E, permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Bom lá, essa questão você poderia resolvê-la de diversas formas. Se você tem um pré-conhecimento sobre Kant, a partir do enunciado você já poderia ir para as alternativas. Mas se você não tem, você lê o texto para ter um pouco de noção. E se você não conseguir a partir do texto, você poderia fazer por eliminação, porque cada alternativa me traz um conceito de ética para um pensador totalmente diferente. E a gente vai falar um pouquinho disso logo depois. Mas vamos lá, para Kant, a ética é algo universal, né? Basicamente, o que eu faço deve ser possível todos fazerem, né? Então, eu necessito que a minha ação ela seja correta, não só para mim, mas para que todo mundo também possa fazer de uma forma correta. Quando o texto ele me traz essa falsa promessa, ele quebra com essa possibilidade da universalidade da ética, da ação. Então, quando a gente pensa isso, a gente já encontra a letra correta. Então vamos lá para as alternativas de novo, tá? Então a letra correta a gente sabe que é a letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Porém, se a gente olhar um pouquinho para todas as outras alternativas, a gente vai ver que é uma noção de ética de outros pensadores. A letra A, né, me traz uma discussão participativa, então isso me reflete muito ao pensamento de Habermas, tá? A letra B, ela me fala sobre a possibilidade da vida futura na Terra. Isso me lembra o pensamento da ética de Han Jonas, tá? A letra D, ela fala sobre justificar os meios. E aí vem a máxima de nosso querido Maquiavel: os fins justificam os meios, né? E a letra E fala sobre produzir a maior felicidade possível para as pessoas. E isso é uma ética utilitarista. Ok? Então, quando a gente pensa em Kant, lembra sempre disso. A gente vai pensar numa ética universal, no imperativo categórico. Aquilo que deve ser feito porque é o certo a se fazer.
e não porque você tem uma possibilidade de ganho. Beleza? Bora lá. Outra questão que a gente vai trazer é do utilitarismo, tá? Então bora lá para a questão, começando sempre pelo enunciado. A questão ela vai dizer assim para a gente: os parâmetros de ação indicados no texto estão em conformidade com uma. Pô, o enunciado ele não me diz que tipo de ação, que tipo de ética é essa. Então eu vou encontrar dentro do texto, tá? Só que o texto ele já começa me trazendo a isso de cara, né? Ele diz assim, ó, a moralidade, Bentham enxortava. Então se eu penso em Jeremy Bentham, então eu penso no pensamento utilitarista. Não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade às regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Então, quando a gente vai falar para o Bentham, então a gente vai trazer essa condição aí, né, do utilitarismo. A ética é aquela ação que vai trazer um maior benefício para a maior quantidade de pessoas, né? Então, isso é um pensamento extremamente racional e pragmático. Isso não tem valores com Deus, não tem valores com a cultura, mas sim com a quantidade de felicidade que eu vou fazer, né? Que eu vou proporcionar com aquela ação que eu vou tomar, beleza? Então, vamos para alternativas, ver qual a alternativa correta, tá? A alternativa A diz assim: fundamentação científica de viés positivista. Letra B, convenção social de orientação normativa. Letra C, transgressão comportamental religiosa. Letra D, racionalidade de caráter pragmático. Ou letra E, inclinação de natureza passional. Então aí a gente vai ter a letra B, né? Então, sempre lembrando aí que quando a gente fala do utilitarismo, seja do Bentham, seja do Stuart Mills, a gente está falando aí de proporcionar uma quantidade maior, tá? Claro que a gente vai ter uma diferença, né? Porque o Bentham ele me traz uma quantidade maior para todos e o Stuart Mill me traz uma quantidade maior e qualidade maior também, beleza? A última questão que eu separei é uma questão mais ampla, né, que está falando aí não de um pensador, mas sim do conceito de ética nessa contemporaneidade. Ela caiu no Enem de 2010. Vamos lá ler lá o enunciado. Tá? O enunciado diz assim: o texto, ao invocar a dimensão histórica do processo de deformação da ética na sociedade contemporânea, ressalta. Tá? Então ele quer saber, essa ética na sociedade contemporânea, ela é o quê? Né? Então, na ética contemporânea, o sujeito não é mais um sujeito substancial, soberano e absolutamente livre, nem um sujeito empírico puramente natural. Ele é simultaneamente os dois, na medida que é um sujeito historiossocial. Assim, a ética adquire um dimensionamento político, uma vez que a ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social coletiva. Desse modo, a ética se entrelaça necessariamente com a política, entendida esta como a área de avaliação dos valores que atravessam as relações sociais e que interligam os indivíduos entre si. Né? Aí a pergunta novamente: o texto, ao invocar a dimensão histórica do processo de deformação da ética na sociedade contemporânea, ressalta. Então, ela ressalta que essa ética é o quê? Então, gente, toda vez que a gente pensa na ética contemporânea, a gente pensa nessa variação de indivíduos que nós temos, né? Então, a gente tem vários valores dentro da nossa sociedade e a gente precisa que essa ética, a gente tenha uma harmonia, né? Então, toda vez que a gente pensa numa contemporaneidade, na ética, a gente pensa num conceito, numa condição de harmonia, né, de gerar uma relação social harmoniosa, de uma convivência boa, que a gente não entre em conflito, que a gente não se mate, tá? Então, toda vez que a gente está falando isso, a gente está falando de coletividade, tá? Então, qual seria a alternativa correta? Bora lá. A letra A diz assim: os conteúdos éticos decorrentes de ideologias políticas partidárias.
Letra B. O valor da ação humana derivada dos preceitos metafísicos. Letra C. A sistematização de valores desassociados da cultura. Letra D. O sentido coletivo e político das ações humanas e individuais. E letra E. O julgamento da ação ética pelos políticos eleitos democraticamente. Então, a alternativa correta é a letra D, porque ela que me traz uma ideia de coletividade, né? A partir, como ele no texto diz, a ética e a política ela vai se confundir, porque também a política é a arte de fazer com que essa nossa convivência ela seja de uma forma harmoniosa, tá? Então, sempre ficar ligado aí nesse assunto, né, sobre ética, sobre moral, porque todo ano aí o Enem ele traz uma questão, seja num conceito na Grécia, Idade Média, moderna, contemporânea, seja no conteúdo de cada pensador, ou seja, de uma forma mais ampla, beleza? Então fica sempre atento aí e fica sempre ligado aqui no canal para ter mais dicas de questões aí para o Enem, beleza? Até a próxima!